Por que os alemães detestavam o fuzil americano M1 Garand ou Grand? Se você quiser provocar uma briga nos comentários. O próprio criador do rifle o pronunciava como Garand. Então, é assim que vamos chamá-lo. De qualquer forma, independentemente da pronúncia, essa arma foi algo extraordinário quando surgiu na Segunda Guerra Mundial, por diversos motivos que vamos explorar agora. Vamos começar do zero absoluto. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos percebeu que o poder de fogo da infantaria não acompanhava mais o ritmo do campo de batalha. As metralhadoras e a artilharia dominavam tudo. E o soldado de infantaria padrão americano, equipado com seu Springfield M1903 de ação de ferrolho, só conseguia atirar na velocidade em que operava manualmente o ferrolho. Isso valia para praticamente todos os exércitos do mundo. O exército precisava de algo superior. Um fuzil que permitisse aos soldados individuais manterem um fogo sustentado mais intenso, sem o peso, a complexidade ou a tripulação exigidos por uma metralhadora leve. Assim, em 1919, a busca oficial por um fuzil de serviço semiautomático teve início. Naquela época, rifles semiautomáticos não eram uma ideia distante. Fabricantes comerciais como Remington e Winchester já produziam rifles de caça semiautomáticos desde 1905, e o chefe de artilharia deixou claro que eles estavam prontos para testar um assim que alguém o apresentasse. Então, por que demorou mais de 3 décadas para o exército adotar um de verdade? A resposta está no cartucho .30-06. O exército estava totalmente comprometido com essa munição, e com razão. Ela havia sido testada até 1.800 jardas e era vista como eficaz em distâncias bem maiores. Mas todo esse poder tinha um preço alto. O 30-06 gerava uma pressão enorme na câmara, demandava uma carga pesada de pólvora e resultava em um estojo de cartucho consideravelmente longo. Um mecanismo de recarregamento automático precisava conter toda essa pressão enquanto lidava com um ferrolho pesado se movendo para trás e para frente em alta velocidade. Os semiautomáticos comerciais da época simplesmente não davam conta. Algo como o Remington Model 8 no calibre .35 Remington foi feito para a caça de animais de porte médio a até 200 jardas. Para os militares, isso era bem insuficiente em termos de potência. Construir um mecanismo semiautomático robusto o bastante para lidar de forma confiável com um cartucho militar de potência total significava criar um fuzil simplesmente grande demais e pesado para uso geral. Testes iniciais nos anos 1910 e início dos 1920 envolveram vários candidatos, incluindo projetos estrangeiros como o Rifle Bang dinamarquês e experimentos domésticos. Nenhum deles conseguia equilibrar durabilidade, peso e confiabilidade diante das exigências brutais do ponto 30-06. Foi então que John Kentius Garand chegou ao Springfield Armory em 1919 e começou a atacar o problema de imediato. Seu grande avanço veio ao adotar um sistema operado a gás. Essa configuração desviava uma pequena fração dos gases propelentes do cartucho disparado para um cilindro, posicionado sob o cano. Esses gases impulsionavam um pistão e uma haste de operação que ciclavam o ferrolho, ejetando o estojo gasto e engatilhando um novo cartucho. Era um arranjo que aproveitava a própria energia do fuzil para realizar o trabalho, distribuindo as forças de modo a não sobrecarregar as peças. Isso resolveu o dilema fundamental que havia frustrado todos os outros. Dos meados dos anos 1920 até o início dos 1930, o Exército realizou testes competitivos repetidos e os projetos operados a gás de Garand se destacavam consistentemente. Mas aí surge o ponto intrigante. Nesse intervalo, o Exército chegou a ponderar seriamente abandonar o ponto 30-06 de vez. Eles testavam um cartucho mais leve, o ponto 276 Pedersen,
que facilitaria a engenharia de operações semiautomáticas e permitiria que os soldados carregassem mais munição. Esse calibre se saiu bem nos testes, e em 1930, o Garand, no ponto 276, chegou a receber recomendações formais de adoção, mas nada se concretizou. O alto comando interveio e rejeitou o novo calibre por motivos logísticos e econômicos. Os Estados Unidos ainda tinham estoques imensos de munição .30-06 sobrando da Primeira Guerra Mundial. E, no meio da Grande Depressão, ninguém queria montar uma cadeia de suprimentos inteiramente nova do zero. Assim, Garand teve de voltar à estaca zero e adaptar seu projeto novamente ao cartucho .30-0, 6 mais pesado e de maior pressão. Após anos de testes e debates internos, o fuzil foi adotado oficialmente em 9 de janeiro de 1936. Recebeu a designação de US Rifle, caliber .30 M1. Esse foi o momento em que, pela primeira vez, uma grande potência militar padronizou um fuzil semiautomático como arma principal de infantaria. Enquanto a maioria das outras nações entraria na Segunda Guerra Mundial, ainda distribuindo rifles de ação de ferrolho para suas tropas, os americanos se colocavam uma geração à frente. E eles não perderam tempo para escalar a produção. Em junho de 1941, poucos meses antes do ataque a Pearl Harbor, o Departamento de Artilharia fabricava 1000 fuzis M1 por dia. Antes de entrarmos nas batalhas, vamos explicar como esse fuzil realmente funcionava, pois há muitas ideias erradas a respeito. Existem muitos mitos circulando por aí. Como você deve saber, a característica mais marcante é o sistema de clipes em bloco. A liderança do Exército rejeitou explicitamente carregadores de caixa destacáveis, pois acreditavam que as tropas os perderiam no campo e que a abertura para inserir um carregador destacável permitiria a entrada de sujeira e detritos no mecanismo, causando travamentos. Garand projetou um carregador interno fixo que se alimentava de um clipe de aço estampado, essencialmente uma peça de metal em forma de U, que segurava 8 cartuchos em uma pilha organizada. Você carrega pressionando o clipe carregado para baixo no receptor pelo topo, até que ele se encaixe com um clique. Em seguida, puxa o ferrolho ligeiramente para trás e o solta. O ferrolho avança com força, retira o cartucho superior do clipe e o coloca no cano. A cada disparo, o ferrolho cicla de forma automática. O seguidor dentro do carregador sobe e o próximo cartucho é alimentado para o cano. Quando o último tiro é disparado, o seguidor sobe o suficiente para ativar o trinco do clipe e o clipe vazio é ejetado para cima, saindo do receptor com aquele famoso tinido metálico. É, sem dúvida, o som mais icônico que qualquer fuzil já produziu. O ferrolho permanece aberto após esse último disparo, sinalizando ao atirador que é hora de recarregar. Agora, você provavelmente ouviu a história de que esse tinido revelaria a posição de um soldado americano e alertaria o inimigo de que o fuzil estava vazio. Mas reflita um pouco. Para isso ter relevância real, seria preciso um soldado americano isolado, lutando a uma distância tão curta que o inimigo ouvisse esse pequeno som metálico em meio ao caos da batalha, identificasse seu significado e o atacasse antes que ele recarregasse. Na prática, os soldados americanos combatiam ao lado de seus companheiros. Enquanto um recarregava, os alemães ainda enfrentavam muitos outros fuzis. O combate é barulhento e desordenado, e esse tinido quase sempre se perdia no estrondo de tiros, explosões e gritos. Muitos veteranos que carregaram o fuzil afirmavam que o som era fraco demais para ser ouvido a mais de alguns metros. Há até relatos de soldados jogando clipes vazios de propósito para atrair o inimigo e fazê-lo se expor, mas não sei se isso ocorreu de fato em combates reais. Claro, nenhuma conversa sobre o M1 estaria completa sem citar o infame polegar Garand.
Isso se refere a ter o polegar preso e esmagado pelo ferrolho ao carregar um clipe novo de forma errada. A haste de operação no Garand avança com grande força, e se seu polegar estiver no caminho, você vai sentir. Não era algo comum no combate real, mas acontecia com frequência o suficiente nos campos de treinamento para ganhar uma reputação duradoura. Basicamente, você aprendia a técnica correta rápido ou de um jeito doloroso. Quando o M1 finalmente entrou em guerra, foi o primeiro fuzil semiautomático padrão adotado por uma grande potência militar. A vantagem prática sobre os fuzis de ferrolho era imensa. Um soldado com o M1 podia disparar todos os 8 cartuchos tão rápido quanto conseguia apertar o gatilho, sem precisar mover as mãos no fuzil. Isso significava que ele não quebrava o apoio da bochecha nem perdia a mira entre os tiros, reduzindo drasticamente o tempo de recuperação do recuo e permitindo reengajar alvos muito mais depressa. Em termos brutos, a taxa de tiro com mira aumentava de 2,5 a 3 vezes, em comparação com o que um fuzil de ferrolho conseguia. Mas, como qualquer inovação tecnológica, o M1 enfrentou o ceticismo dos que o carregariam. Soldados experientes treinados no Springfield Army 1903 previam que o semiautomático seria menos confiável e preciso que seu querido fuzil de ferrolho. Oficiais temiam que novatos tivessem dificuldade com o mecanismo mais complexo. Houve até problemas logísticos iniciais, com pessoal de artilharia inexperiente enviando acidentalmente clipes de 5 cartuchos para Springfields a unidades já equipadas com Garands. O fuzil teve seu primeiro teste sério de batalha no Pacífico Sul, em 1942. Naquela época, a maior parte do corpo de fuzileiros navais ainda resistia à mudança, aparentemente por preferência pessoal, não por falta de Garands. Assim, a primeira ação ofensiva aliada da Segunda Guerra Mundial, a campanha de Guadalcanal, foi travada com um fuzil da guerra anterior. Mas, uma vez que os fuzileiros finalmente pegaram os Garands e os testaram em combate, exigiram mais deles o mais rápido possível. Eles descobriram logo que o M1 não travava mais que o Springfield e era igualmente fácil de manter. Apesar das preocupações sobre como um fuzil operado a gás se sairia no clima rigoroso do Pacífico, o Garand se saiu muito bem com manutenção regular. Não houve problemas significativos. As tropas americanas ficaram bastante satisfeitas com o novo fuzil e serviu como um ótimo estímulo ao moral saber que eram os únicos com semiautomáticos. Isso não passou despercebido pelos nem o japonês. Os japoneses logo perceberam a alteração no poder de fogo das unidades americanas e supuseram que os soldados dos EUA contavam com muito mais metralhadoras do que na realidade possuíam. Isso porque o volume de disparos de tantos fuzis semiautomáticos atirando simultaneamente gerava uma intensidade de fogo inédita para eles. As cargas Banzai, que haviam sido eficazes contra tropas chinesas mal armadas, agora perdiam grande parte de sua letalidade. Soldados japoneses eram frequentemente abatidos pelos atiradores inimigos, bem antes de chegarem às posições americanas. Foi então a vez de os alemães enfrentarem o Garand. Quando as tropas dos EUA se depararam pela primeira vez com forças alemãs na Operação Tocha, em novembro de 1942, para compreender o impacto frustrante que o M1 causava nos alemães, é preciso esclarecer algo sobre o armamento real da Wehrmacht. Se sua visão da infantaria alemã vem de filmes e jogos, você deve imaginar soldados com submetralhadoras MP-40, o fuzil de assalto revolucionário ST-G44 ou talvez o fuzil de paraquedistas FG-42. E sim, os alemães fabricaram essas armas avançadas de fato. Mas veja os números reais. A Alemanha produziu cerca de 1,1 milhão de MP-40, algo em torno de 430 mil ST-G44 e apenas uns 7 mil FG-42. Agora, compare com mais de 14 milhões de fuzis de ferrolho
Kar-98, cá fabricados entre 1934 e 1945. A diferença fica clara. O Kar-98 permaneceu como fuzil padrão alemão até o fim da guerra. Contrariando o que filmagens de propaganda sugerem, a grande maioria dos soldados alemães carregava basicamente o mesmo tipo de arma que seus pais haviam usado na Primeira Guerra Mundial. Isso não quer dizer que a infantaria alemã fosse ineficaz. Pelo contrário. Mas sua doutrina funcionava de modo totalmente oposto à abordagem americana. As táticas de esquadrão alemão giravam em torno da metralhadora MG-34 e, mais tarde, da MG-42 como fonte principal de poder de fogo, com os atiradores de fuzil de ferrolho atuando em papéis de apoio, focados em abastecer e proteger essa metralhadora. Os aliados empregavam armas automáticas para respaldar a infantaria armada com fuzis, enquanto o exército alemão invertia completamente o processo, usando a infantaria para apoiar as metralhadoras. Era um sistema eficiente, mas deixava o atirador alemão médio em desvantagem contra seu equivalente americano em confrontos individuais. Os alemães não ignoravam a superioridade dos semiautomáticos. Eles tentaram responder a isso. E a história desses esforços explica muito sobre por que o Garand era tão notável. Seu primeiro empreendimento sério foi o G41, calibrado no cartucho padrão de 7,92 por 57 mm Mauser e alimentado por um carregador fixo de 10 tiros, via clipes de stripper. No papel, parecia viável, mas na prática, o G41 fracassou de forma catastrófica. O problema começou com uma exigência do exército alemão de que não se furasse o cano para um sistema de gás. Isso obrigou os projetistas a recorrerem a um mecanismo complexo de armadilha no focinho, baseado no antigo princípio do rifle bang dinamarquês, que capturava gases na boca para acionar o mecanismo. O arranjo mostrou-se extremamente suscetível a incrustações de carbono e corrosão. A montagem do focinho incluía muitas peças delicadas, difíceis de limpar, e um pesadelo para manter em condições de campo. Testes americanos revelaram que a confiabilidade do G41 era bem inferior à do M1 Garand, especialmente sob exposição à lama e chuva. A produção da variante Mauser chegou a apenas cerca de 6.700 unidades, das quais aproximadamente 1.700 foram devolvidas como totalmente inutilizáveis. O total de G41 em todas as variantes atingiu uns 120.000 exemplares, mas o projeto era defeituoso em sua essência. O Gewehr 43 foi a tentativa alemã de corrigir esses defeitos, e eles o fizeram basicamente copiando o sistema de gás de pistão de curto curso do SVT-40 soviético. Entrando em produção em outubro de 1943, o G43 era de fato superior. Trazia um carregador box desmontável de 10 tiros. Era mais leve que o G41 e usava peças estampadas no lugar de muitas componentes usinadas para agilizar a fabricação. Ainda assim, a Alemanha não conseguiu escalar sua produção. O início veio tarde demais, deixando pouco mais de 18 meses até o fim da guerra. A indústria alemã já estava no limite para produzir tanques, aviões e munição, sem capacidade para reequipar linhas de produção em massa para fuzis semiautomáticos. O total de G43 fabricados chegou a cerca de 400.000 unidades, enquanto os americanos construíram 5,4 milhões de M1 Garand. Os Estados Unidos conseguiram equipar virtualmente toda sua infantaria com fuzis semiautomáticos, algo que a Alemanha nunca se aproximou de realizar. Os soviéticos tinham seu próprio fuzil semiautomático, o SVT-40, adotado em 1940. Ele disparava o cartucho 7,62 por 54R de um carregador desmontável de 10 tiros. Mas o SVT-40 apresentava problemas graves. Era sensível à qualidade da munição
e propenso a falhas de confiabilidade, que testes soviéticos quantificaram em cerca de 10% de taxa de falha, contra apenas 1,75% no M1 Garand. Os soviéticos acabaram abandonando-o em favor do antigo Mosin Nagant, de ferrolho e submetralhadoras, porque elas eram muito mais barato de fabricar e mais simples para conscritos mal treinados aprenderem a operar e manter. A Grã-Bretanha chegou a avaliar o M1 Garand em 1939, mas já estava comprometida com a produção do Lee Enfield e não via justificativa para interromper tudo com uma mudança. O Japão criou o Type 4, basicamente uma cópia direta do Garand. Porém, só conseguiu fabricar cerca de 250 unidades antes do fim da guerra. O M1 triunfou onde essas tentativas fracassaram ao unir confiabilidade e simplicidade mecânica de um jeito que nenhum rival igualou. Além disso, o fuzil permitia lançar granadas com o lançador da série M7, um adaptador tubular simples que se encaixava no cano e travava no suporte da baioneta. A granada de fuzil era posicionada nesse tubo e o soldado inseria um cartucho especial de festim. Ao disparar o festim, a granada era impulsionada em direção ao alvo. Como essa configuração bloqueava o sistema de gás, o fuzil precisava ser acionado manualmente enquanto o lançador estivesse montado, mas as granadas de fuzil alcançavam alvos a 100 a 200 jardas, sem demandar uma equipe dedicada de morteiros. Claro, o Garand não era impecável, e veteranos de combate repetiam duas críticas com frequência. A primeira era o peso. Um M1 carregado, com uma correia de couro da época, pesava cerca de 10 libras, e com a baioneta acoplada para o combate, ultrapassava 11 libras. Mesmo pelos padrões de 1940, isso era considerável. O M1903 Springfield, que ele substituiu, tinha 8,7 libras. E o M1 Carbine, desenvolvido especialmente para tropas de apoio, pesava apenas 5,2 libras, o que tornava o Garand quase 2 vezes mais pesado que o Carbine. Relatórios pré-guerra do exército dos EUA sobre armamentos destacavam explicitamente que o M1 era pesado e incômodo demais para a maioria do pessoal de suporte, como oficiais de Estado-Maior, artilheiros e radiotelegrafistas, razão pela qual o mais leve M1 Carbine foi criado em primeiro lugar. A segunda queixa era mais tática. Não dava para recarregar facilmente um pente parcialmente vazio. Imagine um soldado atacando uma posição inimiga, disparando 4 ou 5 tiros, depois se abrigando antes de avançar novamente. Ele gostaria de ter 8 cartuchos cheios prontos. Mas não era simples verificar quantos restavam, nem inserir alguns cartuchos extras no clipe para completar. Ele podia ejetar manualmente os cartuchos restantes e o clipe, desperdiçando o que sobrou. Ou então, disparar os que faltavam para esvaziar o fuzil se não se importasse em revelar a posição, método comum no campo, apesar do desperdício de munição. Existem truques para recarregar um clipe parcialmente cheio com cartuchos individuais, mas são lentos, exigem as 2 mãos e são impraticáveis sob fogo inimigo. A solução óbvia seria um paintbox desmontável. Porém, para o exército americano, a inovação só veio com o M14, adotado em 1959. O M1 Garand continuou como fuzil padrão de serviço americano durante a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, equipando a maior parte da infantaria das Nações Unidas nesse conflito. Ele iniciou sua trajetória como um fuzil superior em quase todos os aspectos ao que o inimigo portava. Mas ao fim de seus 22 anos de serviço, já estava desesperadamente defasado. O fuzil que o sucedeu foi o M14, essencialmente um Garand modernizado, construído em torno do novo cartucho 7,62 por 51 NATO, como sucessor mais curto e eficiente do 30,06. As principais melhorias corrigiam as limitações centrais do Garand.
Um paintbox desmontável de 20 cartuchos finalmente eliminava o clipe de trava final. E o fuzil incluía capacidade de tiro seletivo, com modos semiautomático e totalmente automático. O M14 foi projetado com ambição para substituir não só o M1 Garand, mas também o M1 Carbine, a submetralhadora M3 Grease Gun e o fuzil automático M1918 Browning, unificando 4 armas em uma só. No entanto, isso logo se mostrou inviável, com o M14 visto como inadequado para esse papel multifuncional, além de problemas graves desde o início. Em tiro automático total, os soldados achavam o fuzil praticamente incontrolável devido ao recuo forte. Após poucos disparos, o cano subia tanto que se atirava para o céu. Com cerca de 11 libras e 44 polegadas de comprimento, era, na verdade, mais pesado e alongado que o Garand que substituiu. O cabo de madeira tradicional inchava em condições úmidas de selva, prejudicando a precisão, um problema grave conforme o envolvimento americano no Vietnã crescia. Relatórios de combate indicavam que os soldados não conseguiam carregar munição suficiente do pesado 7,62 para manter superioridade de fogo contra inimigos com AK-47, e o terreno vietnamita limitava a maioria dos combates a 300 metros ou menos, anulando qualquer vantagem teórica de alcance do M14. Assim, o M14 teve a vida útil mais curta entre os fuzis de infantaria padrão americanos na era moderna, com apenas cerca de 11 ou 12 anos. O fuzil de assalto M16, em calibre 5,56 NATO, bem mais leve, o substituiu oficialmente entre 1967 e 1969. Os alemães já haviam descoberto essa ideia de cartucho intermediário durante a Segunda Guerra Mundial. Suas pesquisas indicavam que a maior parte dos combates de infantaria ocorria a menos de 300 metros, frequentemente bem mais perto. Cartuchos de rifle de potência total eram excessivos para essas distâncias de engajamento. Por isso, a solução deles foi o 790 e 2x30 e 3 mm Kurz. Essencialmente o mesmo projétil do KR-98, mas com um estojo de cartucho mais curto, o que resultava em menor recuo, embora mais potente do que submetralhadoras de calibre de pistola. Esse conceito de cartucho intermediário foi experimentado com o STG-44. Embora esse fuzil tenha chegado tarde demais para fazer diferença na guerra, o princípio por trás dele moldou tudo o que veio em seguida. O cartucho 5,56 NATO, que substituiu o 762, representava basicamente o mesmo raciocínio, aplicado décadas depois. Até os anos 1970 e 1980, praticamente todas as grandes forças armadas haviam adotado essa mudança para cartuchos intermediários. Projéteis de potência total ainda têm seu espaço em tiros de precisão a longa distância, mas não são mais o padrão para todo atirador de rifle. Isso é assunto para outro vídeo. O próprio John Garand recebeu a medalha pelo mérito em 28 de março de 1944. Condecorada pessoalmente pelo presidente Roosevelt, era a mais alta honra civil disponível à época, um reconhecimento ao homem cujo fuzil deu vantagem aos soldados americanos.